Deixa eu te convidar agora a participar com a gente de um debate polêmico. A Justiça desobrigou uma avó de pagar pensão alimentícia aos netos, um de 23 e outro de 24 anos de idade. Em segunda instância, o desembargador entendeu que manter com a avó a obrigação de bancar a vida dos netos incentivaria o ócio. Conosco ao vivo está a advogada de família Amanda Caroline da Silva. Amanda, antes de falar desse caso especificamente, chamou minha atenção que uma avó fosse obrigada a pagar alimento para os netos. Como é que isso funciona na lei? Não é dos pais essa obrigação, não? Boa tarde para você e obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe, tudo bom? Então, a lei, em regra, é que os pais custeiem sim os alimentos dos filhos. Só que existem algumas excepcionalidades que os avós podem ser acionados. Para que os avós sejam acionados, é necessário um cumprimento de algumas regras, dentre elas a incapacidade dos pais não conseguirem fornecer a pensão. Existem casos que a gente dá como exemplo, quando o pai e a mãe de uma criança morrem em um acidente, a criança fica desassistida, ou o pai ou a mãe da criança tem uma enfermidade muito grave que gera um impedimento para o trabalho. Então, nesses casos, os avós podem ser acionados. Quando os avós são acionados, não é via de regra que eles vão ser condenados a pagar a pensão. A vida financeira dos avós, o estilo de vida, as despesas mensais são consideradas também para que o juiz determine se eles devem ou não custear esses alimentos. Via de regra, quando a criança completa 18 anos, a pensão ela é cessada, mas caso ela exerça alguma atividade educacional, uma faculdade, um curso técnico, isso pode ser estendido até os 24 anos. Só que nesses casos também, que o neto tenha mais de 18 anos e estude, ele precisa comprovar que ele não consegue exercer um labor. Ele tem uma doença grave que ele não consegue arrumar um emprego, então é uma regra muito excepcional. Até porque a obrigação é dos pais e a obrigação dos avós é complementar, não é uma obrigação principal. Trocando em miúdos, o pai e a mãe têm que pagar a pensão alimentícia, mas numa situação em que eles não podem fazer isso, o caso dessa avó que a gente está mencionando aqui, o processo evidentemente corre em segredo de justiça, mas a informação que foi fornecida pelo tribunal, pelo TJDFT, é que essa avó pagava a pensão alimentícia para os meninos, os 2 a 18 anos, quer dizer, devemos estar numa situação de que os pais não tinham condições de bancar os filhos. Mas e se os avós também não puderem contribuir, se gastar muito com remédio, com plano de saúde, tiver outra obrigação? Quem é que sustenta essas crianças? Se os avós não tiverem a condição, até porque os avós, em regra, têm uma idade mais avançada, os custos com medicamentos e plano de saúde são inevitáveis, né? Outros parentes podem ser acionados. A lei determina uma ascensão de parentes. Se não consegue os avós, pode ser demandado contra os tios, primos, vai seguindo a ordem cronológica de afinidade sanguínea. E sempre é importante lembrar que um avô não pode pagar uma pensão e ficar com a sua própria remuneração das suas despesas básicas prejudicada. Então, é só nos casos que o avô consegue se manter que ele vai ser condenado a pagar uma pensão. E aí um tio, por exemplo, ele pode ser condenado a pagar a pensão, ele pode ser obrigado a sustentar um sobrinho? Pode ser obrigado até essa idade, né? Se ele estudar, tiver alguma enfermidade, a gente sempre lembra que essas regras que fogem do pai ou da mãe são excepcionais. A pessoa tem que produzir muitas provas da sua incapacidade, da sua não condição de ser inserida no mercado de trabalho. Nesse caso que a gente está mencionando, doutora, esses dois jovens, um de 23 e outro de 24 anos, estavam argumentando que não conseguiam trabalhar pelas dificuldades que estavam encontrando no mercado de trabalho. Não porque não tinham condições de trabalhar, mas porque não estavam encontrando emprego. Isso é suficiente para que a justiça... Não foi, né? Nesse caso, a justiça colocou que... Não é suficiente. A gente, quando fala da incapacidade de trabalhar, não é a falta de vagas. Pode ser uma condição de saúde, uma condição intelectual prejudicado. Então, a falta de vagas não é nunca e nunca será um argumento. Os jovens têm que ser colocados no mercado de trabalho. Nesse caso específico também, os jovens, eles começaram a fazer a faculdade próximo da data limite de 24 anos. A justiça entende que o jovem ele tem que ser alocado no mercado profissional o quanto antes. Só que, infelizmente, muitas pessoas tentam fazer essa manobra. Começam a estudar com 20, 21 anos para conseguir ter essa pensão até os 24. Então, nesse caso, não foi observado a falta de condições para que eles tivessem um trabalho.
Quer dizer, deixaram muito para frente, né, essa busca pela profissionalização, pela capacitação para o mercado de trabalho, imaginando talvez que a avó, coitada, continuaria bancando essa pensão alimentícia para eles a vida toda. Doutora, eu fico pensando aqui nesses avós, né, coitados, porque tantas famílias brasileiras já têm na aposentadoria, na pensão do avô, da avó, o dinheiro que coloca alimento dentro de casa. Aí, claro que em questões excepcionais, como a senhora disse, ainda vem a justiça e coloca que eles têm que pagar alimentos para os netos. Só que aí é o direito da criança, né, que não pode crescer também sem ter um mínimo de qualidade de vida, mas a partir do momento que já consegue se bancar, estudar e trabalhar, não é mais obrigação dos avós, né? Justamente, isso tudo tem que ser observado e até porque em alguns casos a criança tem mãe e pai, né? Se o pai não consegue, a mãe deve assumir o papel e caso falte os dois, aí pode ser assinado os avós, mas é com muita delicadeza que a gente enfrenta a matéria, justamente por se tratar de uma obrigação complementar dos avós, não obrigatória como é do pai e da mãe. Doutora Ana Caroline da Silva, ao vivo na SBT Brasília, primeira edição. Eu adorei a participação da senhora. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui Eu que conversado. agradeço, Felipe. Foi muito especial participar com vocês. Viu? Valeu, obrigado. Até a próxima. Tomara que tenha até a outras próxima. polêmicas para a gente resolver aqui e esclarecer o nosso telespectador, que é sempre muito útil esse tipo de informação. Obrigado, viu? Obrigada a você. Até a próxima.